Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos, estimados irmãos, à Eucaristia. Vamos celebrá-la sob o olhar de Maria. A Virgem Mãe de Jesus ajuda-nos sempre a celebrar os mistérios da vida de seu Filho. E o grande legado que ele nos deixou foi este sacramento da Eucaristia, que a Virgem Maria soube viver toda a sua vida em atitude eucarística. Hoje fazemos memória de Santo Estevão, que foi rei da Hungria e consagrou o seu país exatamente à Virgem Maria, porque reconheceu que, confiando-se a si próprio e o seu povo à Virgem Mãe de Deus, estaria em boas mãos. E também nós nos sentimos em boas mãos, nos sentimos acolhidos, amados, por este olhar terno e materno da Virgem Mãe de Jesus. Consagremos-lhe a nossa vida, peçamos humildemente perdão das nossas faltas para celebrar santamente esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei à vossa Igreja que, assim como teve em Santo Estevão um generoso defensor enquanto reinava na terra, assim encontre nele agora um eficaz protetor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia
de Ezequiel. O Senhor dirigiu-me palavra, dizendo: Filho do homem, diz ao soberano de Tiro, assim fala o Senhor Deus. O teu coração encheu-se de orgulho e dizes: Eu sou um Deus, estou sentado em trono divino no meio dos mares. Mas tu és um homem e não Deus. Alimentas em teu coração pretensões divinas. És então mais sábio que Daniel, e nenhum segredo é obscuro para ti. Pela tua habilidade e inteligência, adquiriste grandes riquezas e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão grande é a tua habilidade no comércio, que multiplicaste a tua fortuna, e com ela se encheu de orgulho o teu coração. Por isso, assim fala o Senhor Deus: porque alimentas em teu coração pretensões divinas, vou fazer que venham estrangeiros contra ti, os mais ferozes de entre os povos. Eles brandirão a espada contra a tua fina habilidade e profanarão o teu esplendor. Far-te-ão descer à cova e morrerás de morte violenta no meio dos mares. Ainda irás dizer na presença dos teus executores: Eu sou um Deus, mas tu és um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que vão matar-te. Terás a morte dos infiéis às mãos dos estrangeiros, porque eu falei. Diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu
protetores não tivesse abandonado, se o Senhor não os entregasse às suas mãos. Eu sou, Senhor, da morte e da vida. Eu sou, Senhor. Está próximo o dia da ruína, iminente o seu destino, porque o Senhor defenderá o seu povo, terá piedade dos seus servos. Eu sou, Senhor, da morte e da vida. Eu sou, Senhor. Aleluia, 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 Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua promessa. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, no mundo renovado,
quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Estimados irmãos, as leituras de hoje ajudam-nos a fazer um bom discernimento sobre a forma como nos relacionamos com os bens, não apenas com os bens materiais, mas com todos aqueles bens que nos possam encher de orgulho, de vaidade, de soberba. Não são apenas os bens materiais que nos podem levar a cair nestas faltas do orgulho, da presunção. Por exemplo, quando nos sentimos mais inteligentes que os outros, quando nos sentimos com melhor estatuto social, com melhor imagem, estamos a pegar a nós próprios e a impedir que cresçamos em humildade, em proximidade aos outros, em generosidade, em partilha. O Evangelho de hoje só se entende bem se recordarmos o que estava antes desta passagem. Antes estava aquela passagem do jovem rico, daquele jovem que queria ser mais perfeito, queria ser mais santo, e foi ter com Jesus e disse-lhe: o que é que hei de fazer de mais para ter a vida eterna? Ou seja, para ser melhor. E Jesus diz: cumpre os mandamentos. E ele diz: mas eu isso já faço tudo. E Jesus diz: muito bem, então se queres ir mais além, se queres ser mais perfeito, melhor homem, melhor mulher, melhor cristão, melhor discípulo, mais santo, dizemos nós habitualmente, então deixa os teus bens e depois segue-me. O que aconteceu àquele jovem? Retirou-se entristecido, pesaroso, porque estava tão apegado aos bens e por isso não foi capaz de dar um salto em frente no seguimento de Jesus. Ora, a primeira grande pergunta que nós precisamos de fazer é: diante dos bens que nós temos, eles estão ao serviço de Deus e dos irmãos ou eles são um impedimento para seguirmos de forma mais livre a Jesus? Não há mal nenhum nós termos riquezas. Se as ganharmos com justiça, não faz mal nenhum. É bom também sermos ricos. O que é mau é entregar o coração às riquezas e é viver apenas para elas e não as pôr ao serviço do desenvolvimento da sociedade, da Igreja, de pagar salários justos, de praticar a justiça com essas riquezas. E, sobretudo, ter um coração muito livre, porque se nós nos entregamos de tal maneira às riquezas, então nós somos alvo desta advertência que Jesus nos diz: é difícil um rico, ou seja, alguém apegado às suas riquezas, entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos, ao ouvirem isto, ficaram pesarosos e disseram: então, quem pode salvar-se? E Jesus diz: todos se podem salvar. Todos nos podemos salvar se não entregarmos o coração às riquezas. E se as soubermos gerir bem, se as soubermos colocar ao serviço dos demais. Por isso é que Jesus diz: ao homem parece impossível, mas a Deus não. Porquê? Porque se Deus entrar na nossa vida,
Ele sabe pôr as riquezas no seu devido lugar. E por isso a Deus nada é impossível. Foi assim que o anjo também disse a Maria, ao dizer que a sua prima Isabel também estava grávida, apesar da sua velhice, porque a Deus nada é impossível. Quem segue Jesus, quem põe os olhos em Maria e a invoca para que ela caminhe consigo nestes caminhos da vida, sabe que a Deus nada é impossível. Portanto, hoje somos convidados a pedir ao Senhor que nos ajude a fazer uma boa gestão dos dons, das qualidades, dos talentos, das riquezas que nos deu. Que não nos aconteça jamais aquilo que aconteceu ao rei Dario, ao rei de Tiro, melhor dito, quando escutávamos na primeira leitura. Este rei era um bom homem, era humilde, era um bom homem, como o jovem rico do Evangelho. No entanto, lentamente, ele começou a tomar decisões apenas encandeado pela riqueza e pelo poder. E tornou-se um homem tão pobre de coração e diria mesmo tão perverso que começou a achar-se que era um Deus. Começou a achar que estava sentado num trono divino, que era o maior, que nada nem ninguém lhe faria mal e que ele não dependia de ninguém. E então vem o profeta Ezequiel junto dele dizer-lhe: tu és um homem e não um Deus. Tu és uma criatura. Tu precisas de Deus, não é Deus que precisa de ti. Isto diz-nos como a nossa bondade, e todos nós que aqui estamos, somos boas pessoas. Mas atenção, vigilância ao nosso coração, às nossas atitudes, às nossas decisões de todos os dias. Porque nós podemos começar a tomar decisões pequeninas que nos vão desviando gradualmente do plano de Deus e quando nos damos conta já estamos com um coração soberbo como este rei de Tiro, pensando que era um Deus. Que perversão pode acontecer na nossa vida se nós lentamente começarmos a tomar decisões que nos desviam do plano de Deus. E a vigilância sobre as riquezas é um bom critério para nós não cairmos neste mundanismo que caiu o rei de Tiro, que caiu este jovem rico e que podemos cair todos nós, apesar de sermos boas pessoas e de virmos à Eucaristia e virmos a este santuário com a melhor das intenções do mundo. Mas nós precisamos sempre e sobretudo é que a nossa fé, o nosso amor a Jesus, o nosso amor a Maria, converta o nosso coração ao Evangelho e que as nossas decisões, os nossos comportamentos de todos os dias sejam conformes ao plano de Deus sobre nós. Vamos pedir nesta Eucaristia a Jesus e a Maria, que foi a discípula por excelência, que nos ajudem a estar vigilantes e que nunca nos enchamos de orgulho, de vaidade, mas que saibamos que tudo quanto somos e temos é graça, é dom de Deus. Também vamos agora escutar e rezar por estes dois casais que aqui estão, que vão renovar os seus compromissos vocacionais de 25 anos de matrimónio. Vamos rezar com eles e por eles. Vamos também pedir pelos nossos compromissos, o meu de sacerdote, a maioria de vocês também de casados, os jovens, os seus compromissos batismais. Vamos pedir ao Senhor que nos faça fiéis ao sim que um dia lhe demos e que queremos renovar todos os dias. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio destes dois casais, no dia em que vós unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar
diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai agora por uns momentos ao Senhor no íntimo do vosso coração. As vossas alianças, aqui à frente. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha sempre a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, Jesus não condenou a riqueza, mas disse-nos no Evangelho que é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Peçamos-lhe com fé, fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens contemplativas e mendicantes da Igreja, para que, pelo seu modo de viver, mostrem aos fiéis que é possível ser feliz sem ter riquezas, oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens e congregações religiosas e por cada um dos membros que as compõem, para que não acumulem bens, mas os deem aos pobres, oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por todos aqueles que pelo trabalho ou pela sorte amontoaram fortunas enormes e bens sem conta, para que saibam repartir e ser solidários, oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelos que sofrem as consequências do desemprego ou de outros males que de repente batem à porta, para que não tardem a encontrar solução, oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por todos nós aqui, presentes em assembleia, para que o Senhor seja a riqueza do nosso coração e o seu amor transforme
os nossos sentimentos. Oremos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Senhor Jesus, que sendo rico vos tornastes pobre, fazei que os corações dos que vos ouvem confiem mais em vós do que em si mesmo e no que têm. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Por esta oblação que trazemos ao vosso altar, na comemoração de Santo Estevão, concedei, Senhor, aos vossos fiéis o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Deus do universo, o céu e a terra
nosso Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e confiança no poder de Deus sobre nós, quando nos abrimos aos seus planos, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Senhor, que nos alimentastes com os vossos dons sagrados, na memória de Santo Estevão da Hungria, fazei que, ao celebrarmos estes santos mistérios, sintamos aumentar em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.